Quando eu estive no Brasil dessa última vez, muitas pessoas me perguntaram: Ô Gavin, você tá pensando em português mesmo? E a essa altura, a minha resposta, eu diria que não. O que dá essa impressão e o que vai acontecer para vocês, o que deveria acontecer para vocês aprendendo inglês também, é que eu tenho certas frases que eu tô tão acostumado a traduzir em inglês para português e não ao pé da letra, que parece que quando solta da boca que eu tô pensando e reagindo rápido em português. Deixa eu dar um exemplo. A expressão ou a resposta pode ser: cada vez que eu quero falar sure no inglês, eu traduzo como pode ser. Tipo, alguma pessoa propõe uma atividade e para você tanto faz. Então, pode ser sure. Então, pode funcionar para você na outra direção também, né? Cada vez que você quer falar pode ser, na minha experiência no Brasil, dá para falar sure no inglês. Essa mesma situação. Do you want to eat dinner right now? Sure. Então, esse vídeo é cheio de exemplos assim que funcionam nas duas direções. E notem que não são traduções ao pé da letra. Outro exemplo. Cada vez que eu quero falar yeah no inglês, no português eu digo é. Tipo, durante uma conversa, acontecia muito durante a minha conversa com o Danilo Gentili. Yeah, com essa pronúncia, yeah, yeah. Dá para responder para concordar, mas também para fingir que você entendeu, mas você não entendeu. Com certeza foi uma mania minha no Brasil. Olha o vídeo. Que é bem mais expansivo, você tem acha? muito italiano aqui. E no inglês, durante a conversa, yeah, 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 yeah. Yeah! Falando de feedback durante uma conversa, americano normalmente vai dar muito menos feedback, tipo, em vez do jeito brasileiro, que na minha experiência é mais como ouvindo e reagindo. Entendi. Verdade? Caraca! Sério? Aham. Então, é para não estranhar quando acontecer com os seus amigos americanos. Mas quando um americano dá feedback, normalmente é a palavra seguinte. Interesting. Quando eu começava a ter conversas em português com parceiro de conversação, eu falava tanto o interessante durante a conversa em português que o meu amigo brasileiro tinha que me parar para falar Gavin. A gente não fala assim. E aí ele me ensinou, tipo, verdade? Caramba! Sério? Da hora! Ele é paulistano. Outro exemplo. Cada vez que vocês querem falar com certeza, respondendo um pedido, né, uma pergunta. Tipo, toda vez no Brasil, quando pessoas me abordaram para pedir uma selfie com eles, eu respondia com certeza, porque eu tava traduzindo a frase definitely, nessa situação, nesse sentido. Definitely. Com certeza. Definitely. Notem que se escreve assim, mas a pronúncia é 3 sílabas. Definitely. Mesma coisa com interesting, o exemplo anterior. Se escreve assim, mas a pronúncia é interesting. 3 sílabas. Interesting. É para aprender intimamente essas respostinhas para soltar durante uma conversa no inglês. Interesting. Definitely. Outra resposta, outro feedback que eu ouvia muito no Brasil, não sei se seja de uma região em particular ou não, mas meu Deus, eu ouvia muito. Meu Deus. Que na minha experiência encaixa perfeito quando eu quero falar em inglês. Man. Tipo, reagindo a uma situação um pouco estranha. Ou tipo, você não acredita o que aconteceu. Man. Ou mesmo, eu gosto dessa comida. Meu Deus, tá muito boa. Man, this food is good. E outra pessoa na conversa com quem você tá falando, pode ser uma mulher ou um homem, não faz mal falar man nesse sentido. É tipo falar égua, mesmo se não tiver égua lá. Man, I can't believe that happened. You said that to him? Man, that's crazy. Meu Deus. E notem também que, meu Deus, no inglês a tradução literal seria my God. Tipo, my God. Existe, faria sentido, mas man, nesse uso em particular, encaixa melhor. Talvez você poderia falar oh my god, OMG, mas isso tá virando mais alguma coisa de internetês e no dia a dia eu ia falar man mesmo. Quando você fala no português beleza, confirmando um plano, uma ideia, beleza? No inglês,
fala sound good, sound good, eu sempre faço essa tradução na cabeça. E notem que não é sounds good, interrogação. Sound good é uma forma curta de does that sound good. Aí, como sempre acontece no inglês, a gente tira does that e vira sound good, conjugado assim. Eu vejo esse erro muito de brasileiro que quer colocar sounds good. Eu entendo o erro, mas deve ficar sound good, beleza? E a resposta, sounds good, sounds good. E no português você pode responder tipo, beleza, beleza. Ou até mesmo combinado. E eu traduzo assim, beleza, ou combinado para sounds good. Ponto. Ou exclamação. Sounds good. Ai, gente, como eu adoro o verbo combinar, que não existe no inglês assim. Eu já falei sobre isso nesse vídeo. Mas, tipo, no português eu ia falar, vamos combinar alguma coisa, né? Tipo, vamos jantar, vamos arranjar uma reunião, né? Vamos combinar alguma coisa para mais tarde. No inglês a gente simplesmente não tem um verbo tão simples. Seria tipo figure something out. Let's figure something out. Let's figure out a time we could all meet. Let's schedule something. Isso é formal demais. Eu sempre tenho dificuldade de expressar isso no inglês depois de aprender a combinar no português. Massa. Demorou! Várias pessoas me falaram que tá caindo em desuso em outras regiões no Brasil, mas em São Paulo tá são e salvo mesmo. Demorou! Que no inglês são 3 palavras na verdade. Let's do it! Alright? Sounds good. Tipo 3 níveis de empolgação, né? Sure. Pode ser. Sounds good. Beleza. Combinado. Let's do it! Demorou! Muito entusiasmo! Awesome! Ok! Yeah! Let's do it! Pode ser tipo, vamos lá também. Mas cada vez que eu quero falar let's do it, eu falo no português, demorou! E no português, vocês têm uma distinção entre obrigado e valeu, né? Níveis de formalidade assim. Justamente como no inglês a gente tem thank you e thanks. Eu acho muito semelhante o uso de obrigado no português com thank you no inglês. Justamente como valeu no português encaixa com thanks, somente no inglês. Então, se você quiser falar valeu no português, naquelas situações, fala thanks, só no inglês. E pronto, thanks. Coisa interessante sobre o português para se despedir de uma conversa, até mesmo no Skype, quanto na vida real, fica um pouco mais forte, com uma entonação diferente no português. Por exemplo, no inglês, alright, I'm leaving. See ya. E no português, muitas vezes me parece, tipo, tá bom, tô indo embora, tchau, beijo, abraço, tchau, tchau, beijo, abraço. Tchau, abraço, beijo. No inglês é muito menos comum falar bye, tipo, a nossa tchau, assim. Normalmente, até mesmo se você não vai ver, não vai reunir com essa pessoa mais tarde, você vai falar see ya, uma forma encurtada de see you later, que na verdade é uma forma encurtada de I will see you later. See ya, que na internet fica C-Y-A. See ya. Tipo, tô fechando a porta. Ok, see ya. E pronto. A gente não fala beijos, a gente não fala abraços. E sem usar bye, fica somente see ya. See ya later. E só para mencionar, para encerrar o vídeo, a gente não fala como adultos bye bye. Eu acho que quando ouço brasileiros falando, eles estão traduzindo tchau tchau como bye bye. Mas primeiro, isso é coisa de criança. Somente criança vai falar bye bye normalmente. E também não fica bye bye com essa pronúncia. A primeira bye tá encurtada para formar b. E aí fica tipo bye bye, bye bye, bye bye. E não tão destacado assim. Bye bye. Soa meio brega mesmo. Então, é para praticar essas frases, repetir na cabeça até que ficam grudados na cabeça. E aí vocês vão reconhecer quando é para usar numa conversa real de inglês. Sound good? Let's do it. Thanks, guys. See ya. Toda vez que eu quero dizer it has nothing to do with em inglês, eu me lembro que é para falar tem nada a ver, né? Não é uma tradução ao pé da letra, mas é apresentado assim como... Você acha uma expressão que quer dizer a mesma coisa em inglês e associa com ela. Isso, é mais ou menos isso.